Que assim estejamos neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, prostrados aos pés do Senhor. Amém, queridos? Vamos abrir agora o texto sagrado? Por favor, abra comigo no livro do profeta Miqueias. A esta altura eu acho que vocês já aprenderam o endereço. Nós vamos estudar o capítulo de número 3. Miqueias, capítulo de número 3. Vocês vão me perdoar, mas outra vez eu vou começar com Jonathan Edwards, tá? É tudo que eu leio nas últimas semanas. Pois bem, este servo de Deus, irmãos, viveu em uma época de avivamentos. Ou como ele gostava de chamar, de efusões do Espírito. Enquanto era pastor em uma pequena cidade do interior de Massachusetts, na América colonial, Edwards presenciou 2 grandes derramamentos do Espírito. Ele viu centenas de pessoas se entregarem a Cristo e outras centenas de cristãos assumirem um compromisso robusto com o Senhor e com a causa missionária do Senhor. Mas como sabemos, avivamentos não duram para sempre. As marés na Nova Inglaterra baixaram. A força espiritual dos crentes caiu. E outra vez uma apatia se abateu sobre a igreja de Edwards. Como os puritanos, 100 anos antes dele, gostavam de dizer, era como se Deus estivesse se escondendo de seu povo. Nas palavras do próprio Edwards, em uma carta para um amigo, em muitos lugares onde Deus há pouco se mostrou maravilhosamente, agora ele se retirou em grande parte. A consequência é que Sião e a força da religião estão envolvidas em dificuldades inumeráveis e inextricáveis. Em outras palavras, para Edwards, a frieza espiritual dos crentes, os membros de sua igreja estavam embaraçados com as coisas deste mundo, porque Deus, de alguma maneira, tinha se retirado de seu meio. Mas será que isso é possível, gente? Deus se retirar do meio de seu próprio povo? O reformador João Calvino responde em suas famosas Institutas assim: o Pai, cheio de clemência, jamais dorme, nem cessa o seu cuidado. Todavia, às vezes parece dormir e cessar. Não é o que você pode estar vivendo na caminhada? Terá Deus aparentemente se retirado do meio de sua igreja? Estará Ele se escondendo de nós, irmãos? Porque é que nem sempre o Senhor responde quando clamamos. O capítulo 3 de Miqueias nos ajuda a entender um pouco sobre a famosa questão do silêncio de Deus. Para começar, eu quero ler apenas o verso de número 4, parte A. O texto inspirado registra: um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Vamos orar outra vez? Senhor, antes de mais nada, tenha misericórdia de nós.
que não vivamos tal juízo. E que se estamos experimentando o teu silêncio, que este culto seja instrumento em tuas mãos para nos despertar, a abrir os nossos olhos e nos liderar em um caminho de arrependimento. Espírito, nós estamos em tuas mãos. Dependemos totalmente de ti para falar tua palavra e ouvir a mesma. Rogamos a tua assistência para a glória de Deus, para o nosso bem, e fazemos isso em nome de Cristo. Amém. Estudiosos nos contam, irmãos, que o segundo bloco de oráculos de Miqueias, o que está entre os capítulos 3 e 5, data dos dias do reinado de Ezequias, quando Jerusalém estava sitiada pelo poderoso exército de Senaqueribe, rei da Assíria. Segundo os mesmos estudiosos, o propósito do profeta aqui é convencer o povo de seu pecado e levá-los a um arrependimento urgente diante do Senhor. Nossos irmãos que viviam em Jerusalém e em Judá precisavam o quanto antes voltar a Deus em arrependimento. Caso contrário, como juízo divino, Deus não lhes responderia quando clamassem no dia da necessidade. Esse é o elo, aliás, de todo o capítulo. Por 3 vezes, de maneira explícita ou implícita, o profeta diz a mesma coisa: o Senhor não lhes responderá quando vocês clamarem a Ele. Não estamos livres de tal disciplina. A qualquer momento, Deus pode decidir por temporariamente não responder às nossas orações. Por isso nós precisamos perguntar por que isso acontece. Por que Deus fica em silêncio às vezes? Porque nem sempre nos responde quando clamamos. De acordo com o profeta Miqueias, irmãos, a primeira resposta entre os versos 1 e 4 é: o Senhor não responde às autoridades injustas. Vamos ler o verso 1. Palavras de Miqueias: então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Num passado mais distante, as tribos de Israel foram lideradas por anciãos, homens experientes, provados e aprovados, que gozavam do respeito e admiração de suas comunidades. Mais recentemente, durante a monarquia, os reis instituíram juízes ou governadores distritais. Estes o representavam. Mas, de qualquer modo, irmãos, antes ou agora, o que Deus e o povo esperavam destes homens era amor pela justiça. Eles deveriam conhecer a justiça de Deus.
deveriam proceder em seus ofícios em obediência e concordância com a lei do Senhor. Mas não era o que acontecia nos dias de Miqueias. Ao contrário, versos 2 e 3. Vocês, líderes, vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para panela. Estes homens odeiam o bem e amam o mal, mas é provável que não concordassem com o diagnóstico do profeta Miqueias. No entanto, suas ações provavam que o profeta estava certo. Em vez de tratar seus próprios irmãos como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, como animais selvagens, eles os devoravam sem dó, como se fossem açougueiros. Eles fatiavam os irmãos com suas práticas de opressão e abuso de poder. E nada sentiam no coração. Pois como nos nossos dias eles estavam no topo da pirâmide econômica, eram impessoais no tratamento como os mais fracos. O que os olhos não veem, o coração não sente, pode parti-los e acabar com eles. Mas um dia, irmãos, verso de número 4, um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Ao longo de toda a Bíblia, Deus é geralmente descrito como aquele que está perto de seu povo. Como Deus que está sempre pronto para salvar seu povo, mas não aqui, queridos. Por causa dos pecados dos líderes de seu povo, Deus vai se esconder dele. Vai se ausentar temporariamente. Será que não é o que está acontecendo conosco? Alguns crentes se queixam, Deus não está ouvindo as minhas orações. Outros me dizem, pastor, eu tento, mas não consigo progredir na fé. E sabe como tentam resolver? Eles sobem montes, fazem retiros espirituais e decidem se esforçar mais na leitura e na oração. De acordo com Miqueias, só isso não vai adiantar. Se são líderes, principalmente, eles precisam se arrepender de seus pecados. Precisam amar a justiça de Deus, não só em discurso, precisam amar a justiça de Deus na prática. Até lá, estarão na condição daqueles, como diz Paulo aos Efésios, que entristecem o Espírito. Você é líder da sua casa, meu irmão? Quer crescer em Cristo? Não pode apenas comprar mais livros. Não pode somente decidir orar mais durante a semana.
Não sei se você se lembra, mas Pedro, em sua primeira carta, disse que quando nós não tratamos nossas esposas com a devida honra, nossas orações são impedidas. Talvez você não precise de seminário. Talvez não precise de mais livros na biblioteca. O que lhe falta talvez seja amor. Por sua esposa e por seus filhos. O mesmo, queridos, vale para os líderes da igreja. Podemos ter pós-doutorado em divindade. Se não tratarmos as ovelhas do Supremo Pastor como as pessoas por quem Cristo derramou seu sangue vicário, Deus não nos abençoará. Se tentarmos dominar as ovelhas de Deus, diz o mesmo Pedro, o próprio Deus vai se opor aos nossos ministérios. Por isso nós precisamos olhar para dentro. Não podemos olhar ou usar Miqueias apenas para falar das autoridades civis. Você precisa se lembrar que nós estamos falando da igreja de Deus. Mas aqui também há conforto e consolo para cada um de nós, pois em Miqueias 3, Deus nos chama de sua nação santa, de seu povo escolhido. Minha irmã, Deus sabe do que você sofre sob a mão pesada de um marido injusto. Filhos crentes, Deus vê o abuso de autoridade de um pai ditador. Ovelhas do Supremo Pastor, Deus sabe do que vocês padecem às vezes sob o pastoreio de homens ímpios e dominadores. Trabalhadores cristãos, o Senhor está vendo, como os chefes de departamento, como os patrões de vocês os tratam, e Ele, no devido tempo, vai julgá-los. Até lá não nos cabe outra coisa a não ser nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele acerte as contas e nos exalte para a glória dEle. Mas uma palavra é extremamente necessária agora. Para não sofrer amanhã o que muitos já sofrem hoje, nós precisamos escolher melhor nossos líderes. Jovens, cristãs e solteiras, ou que ainda não se casaram, vocês não podem brincar. Nós estamos falando dos futuros líderes de vocês no casamento. Eu já ouvi dezenas de histórias tristes de jovens cristãs que se casaram, achando que ele mudaria, achando que ele se consertaria ao longo do caminho, ou não viram o que tinham que ver, ouviram e não deram a devida atenção. Minha irmã, ele vai ser seu líder pelo resto da vida. Você não pode achar que ele é crente. Não pode presumir que ele conhece as Escrituras. Não pode
ter dúvida sobre o compromisso dele com a liderança da família à luz da palavra. Sério, tantas vezes eu converso com os jovens e fico me perguntando, será que ela não viu? Todo mundo via, mas ela insistiu. E onde estava o pai dessa moça? Pais, nós não podemos entregar nossas filhas ao campo de batalha sozinhas. Não é uma decisão que cabe a ela somente. É uma das decisões mais importantes da vida. Ela precisa da sua ajuda, meu irmão. Enquanto ele era seu amigo, ele tratava você e as demais irmãs, como diz Pedro em sua primeira carta, como se você e as irmãs fossem preciosas aos olhos de Deus. É assim que ele trata a mãe dele. É como ele conversa e olha para as irmãs em Cristo. Tenha certeza da piedade de seu futuro líder e primeiro pastor. O mesmo vale para a igreja, irmãos. Nós não podemos escolher de qualquer forma, senão a gente sofre. Não podemos escolher por amizade meramente. Não podemos escolher por capacidade somente. Lá no mundo, as pessoas pedem apenas por um currículo profissional. Aqui não. O que mais interessa não é se ele sabe falar, se ele sabe tocar, se ele sabe cantar, se ele é simpático, se é agregador. Qualquer um de nós pode aprender essas coisas. O que mais importa, diz Paulo nas cartas pastorais, é o caráter destes homens. Eles são confiáveis. Já provaram compromisso com a doutrina e com o testemunho do Evangelho. O que falam é coerente com o que vivem. Se na sua empresa você pede currículo, na nossa igreja nós dizemos o seguinte: vão escolher presbíteros, pastores, vão à casa destes homens. Vejam se eles pastoreiam bem esposas e filhos. Se são bons pastores lá, serão aqui. Se não são, eles só trarão problemas. Estamos às portas das eleições municipais. E eu sei que a situação é complicada, mas nós precisamos tentar escolher melhor. Jetro disse a Moisés, seu genro, escolha dentre o povo homens que sejam, boas dicas aqui, capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Para quem está anotando, e eu estou vendo aí alguém anotando, Êxodo 18, 21. Para começo de história, irmãos, nossos candidatos precisam ser, no mínimo, capazes de gerir a cidade, de protegê-la na Câmara dos Vereadores. Eles precisam ser tementes a Deus. Pastor, a gente só pode votar em crente, não é isso. Mas nossos candidatos precisam se aproximar ao máximo dos princípios e valores cristãos. Há não cristãos que se aproximam disso. Você sabe o que o seu vereador defende na Câmara? Pelo que ele está lutando para aprovar?
Seus projetos de lei são mais próximos da Bíblia ou são completamente tomados por uma filosofia ateísta? A ideologia é muito importante, irmãos. Você precisa conhecer a de seu candidato. E depois, você acha que ele é digno de nossa confiança? Pode receber esse poder todo que nós damos? Ele já provou que não está na política por dinheiro, que não só pensa em ganhos desonestos. Eu sei que a maioria, talvez vocês diriam, é assim, pastor. Mas, meus irmãos, não é possível. Tem alguém aí que pensa no bem da cidade, não apenas no seu próprio bem. Por mais difícil que seja, cabe-nos orar pelas autoridades, diz Paulo a Timóteo. E cabe-nos escolher ou fazer as melhores escolhas que podemos. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Porque o Senhor nem sempre nos responde, irmãos. Segunda resposta de Miqueias, entre os versos 5 e 8, é: o Senhor não responde aos pastores falsos. Ou na descrição de Miqueias, gananciosos. Verso 5. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. A primeira coisa é: quem são esses homens? Eles não são falsos profetas explícitos. Não são profetas de Baal, de Zeus. Não adoram explicitamente falsos deuses pagãos. Eles são judeus. Membros da família da aliança, foram legitimamente separados e treinados na escola de Elias, receberam o direito de ensinar a palavra. E o privilégio também. Só que não é o que fazem, irmãos. Diz Miqueias: estes homens desviam o povo de Deus. Não porque não tem Bíblia, mas porque, tendo a Bíblia, eles a manipulam para falar o que querem, para se dar bem. Na verdade, eles fazem a Bíblia dizer o que o povo quer ouvir. Bem-estar pessoal, sucesso financeiro, sorte no amor e saúde inabalável são seus temas favoritos. E o que Deus fará com estes pastores, irmãos? A primeira resposta está no verso 6. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Em outras palavras, Miqueias está dizendo: se não querem ser fiéis à mensagem de Deus, vocês ficarão sem mensagem alguma. Nem adivinhação, o que era claramente proibido em Israel, vai dar certo. O verso 7 traz a segunda e a terceira respostas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Eles serão publicamente humilhados. Suas artimanhas vão falhar. O encanto vai passar.
as pessoas vão cansar de suas mensagens, ou vão acordar e vão abandoná-los. E o pior, quando se voltarem para Deus, Ele não vai lhes responder. Ficarão sendo profetas de Yahvé, ficarão como os profetas de Baal, que nos dias de Elias clamaram aos seus deuses e nenhuma resposta receberam. Mas quanto a mim, verso 8, Miqueias falando de si mesmo, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quanta diferença, irmãos. O poder de Miqueias ou de seu ministério não vem de falsas promessas de paz, vem do Espírito. Por causa do Espírito e diferentemente dos gananciosos, ele leva o ministério de maneira justa. Porque está cheio de força do Espírito. Ele se levanta corajosamente e proclama o pecado na face dos mais poderosos de Jerusalém. Ele não os teme, nem deveria temer, pois Deus está ao seu lado. Não é o que queremos, gente. Mas será que é o que temos? Será que temos pastores agradáveis aos olhos de Deus? Ou será que estamos sendo enganados? Como saber, como discernir? Há inúmeras passagens da Escritura que tratam do assunto. Este foi um dos maiores problemas do Antigo Testamento. Mas à luz dessa passagem, eu posso dizer algumas coisas. Os falsos profetas manipulam a Bíblia e desviam o povo de Deus. Percebam, eles não rejeitam a Bíblia descaradamente. Eles ainda a usam, torcendo-a, recortando-a, forçando-a. Fazem-na dizer o que querem, irmãos. Além disso, como diz Miqueias aqui, a motivação deles é o estômago. Na versão paulina, o Deus destes homens é o ventre. Ou seja, eles não estão preocupados com a glória de Deus, em pregar para apresentar a grandeza de Deus. Não se ocupam com o crescimento dos irmãos. Eles só querem se dar bem na vida, enriquecer os próprios cofres, através das falsas promessas de paz que fazem. Agora, uma coisa precisa ser dita, irmãos. A questão não é o salário pastoral. A questão aqui é a motivação pastoral. Pois os dois testamentos são explícitos. Pastores devem receber pelo que fazem. Paulo aos Coríntios, para usar um único texto, disse que foi ordem do Senhor Jesus.
Aos que pregam o Evangelho, que vivam também do Evangelho. Logo, a questão não é se ele recebe ou não, a questão é por que ele recebe. Por que ele trabalha. Por que ele deseja tanto o crescimento de sua igreja e de sua igreja apenas. Porque ele não se alegra com a expansão da igreja de Cristo no mundo. Porque só o prédio dele tem que crescer. Porque há disputa entre ele e outros pastores, quando deveriam estar trabalhando na mesma causa e para o mesmo rei. Trata-se de um negócio particular, irmãos. Não há cooperação. Não há visão de reino. Só esta igreja tem que crescer. É assim que pensa. Não é o caso de Miqueias. Não é o caso de um pastor que agrada a Deus. À luz desta passagem, o pastor que agrada a Deus, irmãos, é fiel na pregação da palavra. Ele não altera a mensagem para agradar clientes. Ele não tem clientes. Ele é fiel à pregação da palavra. E por isso, muitas vezes, desagrada até crentes. Ele corre riscos. Miqueias está para morrer, desafiando as autoridades. Os outros profetas do Até corriam risco. Pastores fiéis à Escritura correm riscos. Os riscos externos de serem taxados de incompreensíveis, ignorantes, retrógrados. Riscos internos de pessoas ou grupos que decidem por votá-lo para fora da igreja por não concordar com a pregação da palavra. Mas de alguma maneira, irmãos, estes servos de Deus, do passado e do presente, revelam poder em seus ministérios. Mas não é um poder humano, meramente de retórica, habilidade de convencimento. Eles não fazem uso de manipulação emocional. Não precisam de teclado ao fundo, de ambientes preparados para despertar as sensações de quem adora. O poder deles não vem do gelo seco que sobe do chão. O poder desses servos fiéis do Senhor vem do alto, irmãos. Pois eles reconhecem que nada podem sem Cristo. E por isso vivem em total dependência do Espírito. Piper coloca assim: Deus chamou pastores para fazer aquilo que somente Deus pode dar. Mas é isso mesmo. Nosso trabalho é falar daquilo que só Deus pode dar, irmãos. Novo nascimento é obra dele, não minha. Promover um verdadeiro avivamento na igreja é obra dele, não minha. Encher os crentes de vigor,
ressuscitar os mortos espirituais, fazer avançar o Evangelho no mundo, são alvos que estão além da capacidade de qualquer pastor que tenha o mínimo de bom senso. Mas olha que bênção. Nós oramos e somos fiéis e vemos o êxito da obra de Deus, e Ele, e não nós, recebe toda a glória por este mesmo êxito. Dito isso, eu quero lhe perguntar, quem é o seu pregador favorito do YouTube? Quem você escuta indo para o trabalho? Qual é o programa de televisão que mais está presente na sua casa? Você gosta daqueles pastores que fazem as pessoas rirem? Ou daqueles outros que prometem as benesses dessa vida? Ou você tem prazer naqueles que são fiéis à palavra e que por vezes levam o seu coração a se entristecer em arrependimento? Eu disse semana passada, irmãos, o tipo de pregador que escolhemos ouvir causará impactos sobre toda a nossa vida. E eu acrescento hoje, o tipo de pregador que você escolhe ouvir revela o tanto do seu amor por seu Deus. E não é uma questão de ser chato, irmãos. Eu sei que, naturalmente, pecadores não gostam de ouvir sobre um rei exaltado e santo. Que ninguém aqui sente-se confortável ouvindo sobre os seus pecados. Eu sei que o mais relativista entre nós, influenciado muito mais pela Grécia ou Atenas do que Jerusalém, estremece com as verdades absolutas da palavra de Deus, eu sei. Mas isso é amor, queridão. Nós não queremos que os nossos irmãos sofram em algum exílio circunstancial e disciplinar de Deus. Muito menos queremos que amigos e familiares sofram eternamente no inferno. Por isso precisamos ser fiéis, irmãos. Mesmo que soframos as consequências. Para terminar, por que é que o Senhor às vezes fica em silêncio, irmãos? Terceira e última resposta de Miqueias: o Senhor não responde aos líderes ímpios. Verso 9. Ouçam isto. Vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo. Ou seja, o profeta voltou ao primeiro grupo, com o qual abriu o capítulo. Os líderes distritais de Judá. Só que o problema deles não mudou, é o mesmo. Eles detestavam a justiça então, continuam detestando agora. Pervertem tudo que é reto aos olhos de Deus, como, Renan? Versos 10 e 11, parte A. Estes homens constroem Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno.
Seus sacerdotes ensinam visando lucro e os seus profetas adivinham em troca de prata, irmãos. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, viu? Uma nota histórica pode nos ajudar a compreender a tragédia que se dava em Jerusalém. Nos dias do rei Ezequias, Jerusalém desfrutou de um crescimento econômico poderoso. E com a queda do reino do norte, Samaria, os irmãos do norte se refugiaram no sul. E o que imigrantes fazem até hoje, irmãos? E eu falo como um deles, tendo morado fora. O que os nossos conterrâneos foram fazer no Sudeste? Com que brasileiros trabalham na América do Norte, na Europa ou no Japão? Imigrantes geralmente fazem o que os nativos não querem mais fazer: trabalho pesado. Os imigrantes que vieram do norte foram para a construção civil e realizaram as maiores obras do rei Ezequias. Só que o profeta não se impressiona com nenhuma delas. Ele está perplexo com a exploração dos imigrantes. A cidade foi construída, ou seus grandes monumentos foram erigidos, ao custo do sangue dos imigrantes que chegaram do norte. Bêbada de impiedade. Juízes julgam sob suborno. Pastores trabalham pelo que recebem. Profetas dizem o que as pessoas querem em troca de prata. Irmãos, nada mudou. E o pior, para mim isso aqui é o pior. Verso 11, parte B. Depois de tudo isso, eles ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. O que é isso, gente? Outra vez é presunção espiritual. Se apoiar em Deus não é pecado. É correto e recomendado em toda a Bíblia. Encostar-se no Senhor significa depender dEle, esperar dEle, confiar nele. Ter Deus no nosso meio é o que canta o Salmo 46. Deus está no meio dela, não será abalada qualquer igreja. Ou todas as igrejas deveriam desejar isso. Então qual é o problema, Renan? Embora a doutrina soe correta, há uma discrepância grotesca entre a fé cantada aos domingos, no caso deles, aos sábados, e a fé praticada de segunda a sexta. Estes líderes não conhecem a graça de verdade. Eles a pressupõem. Não vivem na graça do Senhor. Eles vivem como querem e presumem que pela graça Deus jamais vai abandoná-los. Deus é livre, irmãos. A qualquer momento que escolher e julgar melhor, Ele pode partir. E é o que Ele promete aqui, verso 12. Por isso, por causa de vocês,
Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Percebam o seguinte: Deus disse basicamente isso para Samaria no capítulo 1. Agora Ele está dizendo o mesmo para Jerusalém: você será arrasada. Por quê? Porque Deus é mau? Não! Está no texto, irmãos. É por causa do pecado de vocês. Pessoas que presumem a graça de Deus são a causa da própria queda. E dependendo do posto que ocupam, da queda de outras dezenas ou centenas de pessoas. Eles vão clamar no dia da invasão de Nabucodonosor, e Deus não lhes responderá com o coração partido. O Senhor se ausentará do meio de seu povo. É o que alguém aqui quer experimentar? Ninguém diria hoje: eu ficaria feliz se a minha família fosse destruída, pastor. Eu me alegraria se os meus filhos fossem condenados ao inferno. Alguém aqui diria isso? Essas pessoas também não diziam. Mas é o que vão experimentar, irmãos. Seus filhos vão para o exílio, pois eles foram presunçosos diante do Senhor. Como eles, nós também podemos presumir o poder de Deus sobre nós. Para estes homens, o que importava era o que era feito aos sábados. Eles viviam como queriam, de segunda a sexta. Tocavam a vida como se Deus não existisse. Mas aos sábados estavam lá, ocupando os melhores lugares do templo de Salomão. Era como se no templo existisse uma mágica. Como se a cada semana eles recebessem uma bênção para a semana. O que importa é o que fazemos aqui, não ali. Os judeus dos dias de Samuel viviam do mesmo jeito. A despeito dos próprios pecados, quando iam à batalha, confiavam na arca do Senhor. Tragam a arca vai nos dar vitória. Deus lhes permitiu perder para os filisteus e a arca, Ele deixou que ela fosse levada, irmãos. Tem muito crente vivendo assim, presumindo a bênção do Senhor. Acreditando que pode levar a vida como quer, de segunda a sexta. E que estando aqui aos domingos, estão seguros e plenamente abençoados, meu amigo. Deus não é seu empregado religioso. Deus não é uma ferramenta do seu sucesso. Ele não é um objeto sagrado que você pode acessar no seu aplicativo quando tem necessidade. O nosso Deus não cabe no bolso. Não pode ser domesticado, recortado, redesenhado. Ou você o adora ou não adora. Ou é servo dele todos os dias, de segunda a domingo, ou você não é servo dele. É simples assim. Você pode estar presumindo. Se é como vive, você vai perder inúmeras batalhas na vida. Então tenha cuidado. Como judeus dos dias de Miqueias, nós podemos estar presumindo, irmãos, as promessas da aliança. Esse povo não faltava culto.
Estas pessoas amavam cantar nos cultos. Deus está no nosso meio, Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de Deus. Estes são os privilégios da aliança. Mas e os compromissos? E a nossa parte? E os preceitos da aliança não têm valor? Nós lemos ao início deste culto, irmãos. Os judeus presumiram a presença de Deus, adoravam ídolos e acharam que o Senhor jamais os abandonaria. Ele abandonou Siló. Não presuma que está tudo bem. Não ache que porque seu nome está no rol de membros, está tudo bem. Se você leva uma vida de desobediência, você pode sofrer as consequências. Filhos de crentes que estão conosco semanalmente, não presumam que vocês são salvos. Não confiem na fé de seus pais. Não ache que tem tudo o que precisa. Tenha certeza que você também é um crente. Algumas igrejas presumem que está tudo certo, porque são impecáveis na tradição, mas na adoração são apáticas, na missão são fraquíssimas. Irmãos, e se não estiverem certas aos olhos de Deus? Como os judeus, os dias de Miqueias, nós podemos presumir a paciência do Senhor. Sempre haverá tempo. A maré é boa, pastor. Era boa para eles. Vamos curtir e aproveitar. Amanhã nos acertaremos com o Senhor, mas como é que você pode ter certeza que não vai morrer hoje? Que seu coração não vai bater ao término desse culto? Parar. É verdade, irmãos, que a Bíblia fala carinhosamente sobre a longanimidade do nosso Deus. Mas apostar na paciência dele é tolice. Uma vez que você não sabe até onde vão os seus dias. Por isso, irmãos, antes que seja tarde demais, vamos ouvir a voz do Senhor e nos arrepender de nossos pecados. 100 anos depois, Jeremias se levantaria no meio do povo e diria: o Senhor enviou-lhes inúmeros profetas. E eles disseram as mesmas coisas, mas vocês não lhes deram a atenção. Sigam para a Babilônia. 700 anos depois, o maior e o último profeta de Deus, seu Filho amado Jesus Cristo, olhando para o templo de Jerusalém, diria: o templo será destruído e eu o levantarei em 3 dias. Como profeta, ele estava antecipadamente afirmando que o templo seria destruído, e de fato foi, irmãos. Mas quando falou de reconstrução, ele pensava no próprio corpo, em sua morte e ressurreição, e no verdadeiro templo, o lugar de encontro entre um Deus santo e um povo pecador e redimido. Como é que Deus vive com pecadores se Ele abomina o pecado? Como Ele pode ter dentro de seu templo pecadores? Como eu e vocês podemos já fazer parte do povo salvo por Ele?
Cristo, irmãos. Ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor recebia a nossa condenação e nos dava salvação. Por meio de Cristo, e enquanto julgava os nossos pecados nele, por graça e amor eternos, o Senhor nos colocou para o lado de dentro de seu templo. E quem entra está seguro para todo o sempre. É o que a gente quer para você, amigo ouvinte do Evangelho. Pois haverá uma última destruição, que será seguida de juízo e inferno eterno. Antes, porém, enquanto há tempo, você pode entrar no templo de Deus por meio de Cristo Jesus. Reconheça que é um pecador, que nada tem para oferecer a Deus. E reconheça que Cristo morreu como o seu representante. Que o sangue dele lhe perdoa, que o sacrifício dele o salva. E então você viverá conosco segurança na terra e segurança eterna para a glória de Deus. Não é o que também queremos, queridos? Você acha que Deus se escondeu? Terá Ele temporariamente se retirado da sua vida? Por que é mesmo que Deus não responde quando clamamos? Ou às vezes não responde quando clamamos? Voltando à citação de Calvino, e a completando agora, o reformador disse: todavia, às vezes o Pai parece dormir e cessar, a fim de que por isso sejamos incitados a dirigir-lhe orações e súplicas. É por isso que na vida dos crentes Deus às vezes fica em silêncio. Não é para que eles parem de orar, irmãos. É para que eles orem cada vez mais. Mas, pastor, e se eu seguir orando e as respostas do Senhor demorarem? Em um livro que escreveu no pós-avivamento, Edwards disse o seguinte: o bem supremo da oração é o próprio Deus. É o que se deve buscar. A melhor coisa da oração não é a resposta A, B ou C. É o encontro. A oração possibilita, a oração coloca cara a cara crente e seu Deus. Era por isso, irmãos, que David Brainerd, aquele missionário sobre quem eu falei, era por isso que ele orava constantemente. Em seu diário, ao final dele, na verdade, em suas reflexões, Edwards diz de Brainerd, ele amava retiros espirituais, se afastar temporariamente do mundo, para estar a sós com o Senhor. Para ele, a oração não era apenas um meio de se conseguir a evangelização dos índios. A oração era um fim. Era buscar a Deus e encontrá-lo. Volte a orar, meu irmão. Mesmo que os tempos sejam de silêncio. Vamos orar em casa, sozinhos e em família. Na igreja, nos cultos públicos e nos momentos de discipulado. Vamos pedir a Deus por um avivamento, irmãos. Não se dê por satisfeito com uma vida cristã medíocre, indiferente, seca, vazia. Nós precisamos de reforma. E no nosso caso, reforma não é mudar a casa.
é voltar à forma antiga. Precisamos ser fiéis às Escrituras. Para ganhar tempo, irmãos, porque eu realmente estou bastante atrasado, eu vou orar com vocês e impetrar a bênção do Senhor e vou correr para o cemitério, certo? Curve a sua cabeça aí onde você está. Senhor, eu te agradeço por este dia que se chama pelo teu nome e por tua palavra que foi proclamada. Eu sou um ministro extremamente limitado, mas o Senhor, o Espírito Santo, não conhece limitações. Então alcança os recônditos dos nossos corações, convence-nos dos nossos pecados e desperta-nos para a necessidade urgente do arrependimento e da vida contigo. Leva-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares e conceda-nos um dia que se chama pelo teu nome, uma semana inteira sob a tua mão e para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre, e todos nós dizemos amém.